651. Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI. Mais um programa ao vivo, aqui em Foz do Iguaçu, 19 graus, um friozinho hoje, uma chuvinha lá fora. E a gente aqui trazendo mais conhecimento, trazendo mais informação, trazendo mais um livro e mais uma autora para dividir com a gente aqui, né, o conteúdo do livro dela. A gente, antes de começar, eu queria dar um oi muito especial para uma pessoa que está fazendo aniversário hoje, que é a pessoa responsável por eu estar aqui, que é a minha mãe. Sem ela eu não estaria aqui, não é isso? Então, um beijo grande, né? Muito especial aí para minha mãe na data de hoje, tá bom? Hoje, a nossa convidada é Marta Ramiro. A autora Marta Ramiro, ela é graduada em Física pela PUC de São Paulo. Você nasceu em São Paulo, Marta? Sim, nasci em São Paulo. Bom, boa tarde a todos, né? Só para a gente... Então, a Marta, ela é física e é pesquisadora da Conscienciologia há 30 anos, exatamente 30 anos, 1988, não é isso? Sim, nós começamos logo no início, quando a Conscienciologia teve assim, o início das atividades. Antes eram palestras, iniciaram-se os cursos e aí foram desenvolvendo outras atividades, novas, vamos dizer, frentes de trabalho, né? E nós estamos aí no trabalho. Então, gente, a Conscienciologia, ela é uma nova ciência que tem a sua matriz aqui em Foz do Iguaçu. Então, a gente vai também trazer livros, autores, porque é muita produção escrita que sai da Conscienciologia, é muita pesquisa que é realizada, muitas obras, né, publicadas. E a gente vai hoje discutir o livro Manual da Técnica da Ressex. É um lançamento, a Marta lançou o livro dela na semana passada, então a gente está com ele ainda aqui quentinho, né? Como a gente fala, saiu da gráfica há pouco tempo. E a gente vai, então, primeiro querer saber da Marta o que é Ressex, porque é um manual da técnica da Ressex. O manual significa que é uma maneira da gente aplicar a técnica, não é isso? Sim. Agora, o que é a técnica para a gente entender mais? Reciclagem existencial. O que a gente pode entender por isso, Marta? Olha, Rose, nós podemos partir de um princípio bem assim simples para que todos compreendam. Uhum. E se alguém tiver dúvida, por gentileza, retorne, mande as suas perguntas, para que a gente possa esclarecer mais. Então, nós vemos assim, no dia a dia, as pessoas fazendo várias mudanças na vida. Então, tem pessoas que começam a estudar depois de uma certa idade, tem pessoas que se preocupam assim com a aparência, com o corpo físico, tem pessoas que mudam de emprego para Por que as pessoas fazem essas mudanças? As pessoas fazem essas mudanças para melhorar a qualidade de vida. Agora, quando nós falamos em Conscienciologia, nós também estamos fazendo essa alteração da qualidade de vida, mas do ponto de vista da própria pessoa, que nós chamamos essas mudanças, essas alterações, elas acontecem no íntimo, acontecem assim no ponto mais nevrálgico, no ponto central de cada um de nós. Tá ok? Então, o mestre, como nós colocamos, esse ponto mais íntimo, mais interno, nós falamos intraconsciencialidade. Então, por exemplo, é mudança de um hábito, é mudança de um comportamento. Então, essas mudanças alteram a nossa estrutura íntima. E aí nós começamos a ver a vida de uma outra maneira, começamos a ver a vida de uma outra forma. Nós vamos adquirindo imunidade para ajudar um número maior de pessoas sem precisar, assim, fazer uma ostentação, sem precisar aparecer, sem precisar demonstrar para a pessoa que você está ajudando. Então, são ajudas assim que nós fazemos, interajudas, no nosso dia a dia. Fica uma coisa normal. E o que isso traz de benefício para cada um de nós? Traz bem-estar,
traz equilíbrio emocional, traz mais saúde. Então, são vários benefícios que essas técnicas proporcionam. O que é uma técnica? Técnica é um conjunto de procedimentos que cada pessoa vai inserir na sua vida, visando melhorar essa intraconsciencialidade, visando melhorar o seu interior, deixando de lado os hábitos que são nocivos, os hábitos que prejudicam a sua vida e tornando-se assim, vamos dizer, mais acessível para que você possa fazer assistência, prestar ajuda a um número maior de pessoas. Então, o primeiro beneficiado com o uso da técnica é a própria pessoa. E a partir daí, reverberando para outras tantas que estiverem naquela mesma faixa de frequência. Marta, então a gente pode entender assim, como uma diferença, porque a gente ouve muito falar de inovação da vida, a pessoa que fez uma reperspectivação, a pessoa que deu uma guinada na vida, né, mais coloquial. Mas tem uma diferença aí, né? Porque, por exemplo, a pessoa ela pode mudar de emprego e isso não ser uma renovação de vida. Ela pode mudar de cidade e isso não ser uma renovação de vida. Mas ela pode mudar de emprego e mudar de cidade fazendo a reciclagem, não pode? No caso, nós estamos considerando que a técnica da reciclagem existencial é direcionada especialmente para as pessoas que querem mudar o seu interior. É uma mudança de valores, de conduta, de comportamento, né? De hábitos, né? Inclusive, o ideal é que altere também o comportamento de cada pessoa. Uhum. Agora, essas mudanças superficiais, elas são vistas com mais facilidades. Essa mudança que é interna, que depende vamos dizer, da determinação da própria pessoa, essas são mais raras. Por quê? Porque exige uma certa dose muito ampla, vamos dizer assim, de observação, assim, de você ter, assim, metas que vão fazer com que você se torne uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, você vai ter que mexer cada vez mais na sua intraconsciencialidade. Você vai ter que adquirir mais talentos, você vai ter que adquirir cada vez mais valores que não visam apenas a você. Então, são vários itens aí que nós podemos elencar. É como se a pessoa ela fosse colocando desafios para ela mesma superar, é isso? No caso, por aí, né? Isso. No caso, são desafios, e os desafios eles são assim bem diferenciados, né? Eles não são os mesmos para as mesmas pessoas. Tem alguns desafios que são comuns. Por exemplo, a maioria da população pesquisa, mas a gente vê no dia a dia através das notícias, né? Então, a questão das emoções, que elas assim se tornam alteradas diferentes que cada um de nós enfrenta. Então, todos nós temos emoções que nós precisamos melhorar, precisamos equilibrar. Entretanto, na hora que você começa, por exemplo, a praticar as técnicas da Conscienciologia, certamente você vai se tornar uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais, vamos dizer, calma. Não é uma coisa assim que você consegue também da noite para o dia. Nós que estamos na Conscienciologia, nós verificamos isso ao longo de um determinado período, né? Então, tudo isso vai se equilibrando, vai se acalmando, aí nós ficamos com mais facilidade para pensar, para agir, tomar decisões corretas, não apenas em benefício pessoal. Em benefício pessoal, sim, mas também em benefício de outras pessoas. Aí a gente entende melhor até palavras, né, Marta? Porque se a gente for pensar, olha, reciclagem existencial. Reciclagem, se a gente for ver a reciclagem do lixo, você pega aquilo que não serve mais, que não tem mais utilidade, você reutiliza aquilo de maneira produtiva. Então, é como se você pegasse a sua vida, aproveitando tudo de bom que você tem, ou tudo aquilo que não é bom, e você faz uma reciclagem daquilo, mas da sua existência, da sua vida, né? Mais ou menos por aí, né? Se a gente for olhar assim, ao pé da letra, não é? Só que aí, no caso, assim, quando ela é externa, que todo mundo está vendo, é a pessoa que faz mudanças drásticas na vida, grandes, mas a pessoa pode fazer isso ela dentro do mundo íntimo dela, né? Sim. Agora, Rose, você tocou numa palavra-chave aí, que é a questão do lixo. Então, a palavra reciclagem, automaticamente, ela remete ao conceito de lixo. E quando nós falamos em reciclagem existencial, no conceito da Conscienciologia, no âmbito da Conscienciologia, nós vamos retirando esses lixos
são os lixos somáticos, são os lixos emocionais, são os lixos energéticos e são os lixos também que nós carregamos através dos pensamentos negativos, das ideias negativas. Então, tudo isso se altera, tudo isso melhora. Tudo isso você verifica que vai assim, num crescendo. Então, é muito importante que cada pessoa que tenha interesse em melhorar-se enquanto pessoa, enquanto ser humano, podendo ajudar sem precisar, assim, dizer que está ajudando outras pessoas, que elas comecem a pensar, por exemplo, se isso é um valor para elas. É um valor para você ajudar, por exemplo, uma pessoa que já morreu? É importante para você ajudar uma pessoa com a qual você não tem muita afinidade? É importante para você ajudar aquela pessoa que você sabe que está doente e que você sabe que você pode interferir junto com outras pessoas, outros seres extrafísicos, e a partir daí você fazer com que a pessoa se restabeleça? Então, tudo isso são ferramentas que a Conscienciologia oferece. Tá? Nossa, você trouxe aí um tema muito bacana, mas a gente vai tratar daqui a pouquinho. Eu queria falar para vocês ficarem à vontade, gente, se vocês quiserem questionar, né, se vocês quiserem enviar aí algum comentário pelo Facebook da RCI, tá? A gente está aqui abertos para isso. A gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. As férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Luminárias, ferramentas, fios de automação, cabos e tomadas, a melhor opção. Ande, materiais elétricos, ande. Experiência, agilidade, não deixe pra depois. 3528-9192, ande. Materiais elétricos, ande. Na Avenida Paraná, 480. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. JC Terraplenagem trabalha com implantação de condomínios, loteamentos abertos, escavações, aterros, infraestrutura e calçamento. Mão de obra especializada e maquinários de confiança. A qualidade é garantia e temos o melhor preço da região. Solicite um orçamento. Ligue 45 3525 2218 ou 984 335953. Avenida Olímpio Rafaim, 1610, Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Entre Livros de volta, nós estamos aqui com a participação dos Estados Unidos, a Rosalina. Hi, how are you, Rosalina?
dos Estados Unidos, mandando uma pergunta aqui para você, Marta. Ela quer saber duas, na verdade, tá? Uma, ela quer saber o seguinte, que se a reciclagem existencial tem a ver com a superação dos traços fardos, das dificuldades, dos defeitos. Isso daí também tem. Entretanto, tem um verbete sobre reciclogenia, que o professor Valdo ele aborda exatamente 7 categorias de reciclagem que fazem parte também da ressexologia. Tá ok? Agora, no caso aqui da técnica da Ressex, nós estamos falando de metas que foram propostas para que o reciclante possa cumprir durante a vida intrafísica. E, no caso, a diferença entre a reciclogenia e a técnica da Ressex é bem interessante. Por quê? Porque na reciclogenia, a pessoa recicla um traço que ela traz, ou então alguma coisa que dificulta a evolução dela. E, no caso da técnica da Ressex, é o passo a passo que a pessoa vai fazer o seu planejamento, vai desenvolver para que ela possa deixar o estado de pré-serenão e atingir o estado de despeticidade. Então, são coisas assim que são complementares. Né? É o como, né? É o como. Agora, entretanto, no caso, quando a pessoa usa a técnica da Ressex, ela também pode fazer a alteração para melhor de um traço. Tá ok, e Rosalina? A outra questão dela, ela quer saber como sabemos se realmente estamos reciclando. No caso, você verifica os efeitos. Quais são os efeitos daquele traço ou daquela situação que você se comprometeu a reciclar? Você está se sentindo melhor? Quais são as repercussões que aquele traço, ou então aquela situação, aquele contexto, está trazendo para você? Porque tem aquela questão, né, do princípio, um dos princípios da ressexologia é aquilo que não presta mesmo. Entretanto, cabe à própria pessoa verificar os efeitos daquela mudança. Qual foi o percentual? Porque às vezes a mudança não é assim 100%. Às vezes a mudança ela está acontecendo ainda, ela está se mantendo. Tem mudanças que são mais rápidas e tem mudanças que demoram mais. Então, depende muito do fôlego da pessoa, depende muito da paciência e da persistência, que são traços assim, indispensáveis a qualquer pessoa que queira mudar a sua vida para melhor. Tá ok? Então, se o traço, ou então aquele comportamento, aquela atitude, ainda traz desconforto, é possível que ainda exista a possibilidade da pessoa continuar fazendo as suas mudanças, continuar fazendo as suas alterações da vida para melhor. Verificar, por exemplo, outras técnicas que ela pode usar. Aprender com o comportamento de uma outra pessoa que já superou. Fazer uma leitura a respeito daquele assunto. Então, essas são as primeiras ideias que podem ser usadas para cada caso. Tá ok, Rosalina? Sabe, Marta, que me chamou atenção na sua fala no bloco anterior, que você vinculou com a assistência, né? Então, a gente pode entender que se a pessoa ela quer mudar de vida ou fazer as suas reciclagens, mas ela não tem nenhum senso de assistencialidade, nem de ajudar os outros, nem nada disso, ela não está aplicando a técnica, ela não está fazendo reciclagem, na verdade, né? A técnica está atrelada necessariamente com a assistência? Sim, a técnica, ela envolve assistência. Então, entra a autoassistência e assistência às demais consciências. As coisas, nós dividimos para fins didáticos, mas na prática, tudo acontece assim, de uma maneira que é harmônica, é uma maneira sincrônica, sabe? Então, são coisas que a gente não pode dissociar, não dá para separar. Sim. Então, por exemplo, a partir do momento que eu cuido de mim, certamente eu vou estar mais preparada para poder ajudar outras pessoas, eu vou estar mais preparada para ajudar outras consciências, tá? Imagina, por exemplo, um médico, quando ele vai atender um paciente, ele não pode chorar na frente do paciente. Às vezes a situação é grave, é crítica, mas ele tem que ter assim o seu controle emocional fortalecido para poder ajudar, para poder fazer os procedimentos que forem necessários, né? Então, conosco acontece uma coisa similar. Então, primeiro nós cuidamos das nossas feridas, entre aspas, para poder falar, olha, eu curei a minha ferida fazendo isso. Eu curei os meus
trafares, os meus traços falhos, os meus defeitos, fazendo isso, isso, isso. Então, essa é uma técnica, né, que nós todos usamos para que possa, assim, a pessoa que está ouvindo, que está assistindo, ela vai avaliar, vai analisar, vai pensar, e se for o caso, ela vai testar nela para ver se vai ser assim, vai ter o mesmo efeito, ou então se ela vai fazer alguma adaptação a esse nosso exemplo para inserir na vida pessoal. Perfeito. Então, ela vai pensar antes de agir. Então, o nosso objetivo é usar a racionalidade, usar a lógica, o discernimento. Então, são questões aí que nós não podemos dispensar de jeito nenhum. Sabe, Marta, eu sou um exemplo dessa reciclagem, porque eu era uma pessoa totalmente materialista, né? E aí, num determinado momento, eu tinha um namorado, que eu gostava muito dele, né? E ele me ligou e desligou o telefone, a gente combinou de se encontrar e ele morreu no meio do caminho. Sofreu um acidente, né? E morreu, faleceu. E eu fiquei totalmente sem chão, porque imagina, eu materialista, eu comecei a pensar assim, peraí, existe vida após a morte? Eu comecei a questionar os meus valores pessoais, porque eu não acreditava em nada disso. Mas aí quando você está de frente com uma situação que mexe, altera a sua vida totalmente, né? Mas e aí, o que acontece? E você vai ver que existem já estudos sobre isso, a Conscienciologia estuda esses assuntos, né? O que é vida após a morte? A gente sobrevive a esse corpo? Como é que é isso? Esses questionamentos todos fizeram eu ir mudando os meus valores. Uhum. Então, eu fui mudando a partir do momento em que eu fui constatando que alguns dos princípios colocados pela Conscienciologia, eu consegui aplicar na minha vida, ver o resultado disso, né? Ou seja, eu fiz as minhas reciclagens e eu fui mudando os meus valores, porque eu tive experiência com ele, eu tive experiência dentro da linha do parapsiquismo. Então, isso fez com que eu aceitasse a condição da vida após a morte. Sim. Né? Então, ou seja, a partir de um fato que às vezes não foi nem a gente que promoveu, é algo externo que acontece na vida da gente, que dá uma guinada e você fica assim, e agora para onde é que eu vou, né? E aquilo faz com que você realinhe, opa, peraí, tem alguma coisa para fazer, o que eu posso fazer, como que eu posso me ajudar e como que eu posso ajudar outras pessoas, né? Ah, com certeza. Agora, uma coisa interessante também é nós verificarmos que a ciência convencional, ela é bem limitada quando nós falamos em consciência. Quando eu falo consciência, não é aquele sentido da psicologia. A consciência é a nossa essência maior, é o nosso âmago, é o nosso cerne. Então, é a consciência que muitas vezes está aqui na dimensão intrafísica, nessa dimensão, no mundo material em que nós estamos, é essa consciência que está ressomada, ou seja, com outros corpos, outros veículos, corpo físico, corpo energético, corpo emocional e também o corpo do discernimento, da racionalidade, tudo isso junto. Ok? Então, quando essa consciência ela está usando o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo do discernimento, nós dizemos que essa consciência está na dimensão intrafísica, no dia a dia, ressomada, ela está pensando, está raciocinando. Entretanto, existem outras situações em que a consciência pode estar fora do corpo, projetada, né? Muitas vezes essa projeção é confundida como sonho. E a própria projeção consciente, ela traz vários benefícios. É possível, por exemplo, uma hipótese que nós lançamos, que no caso que a professora Rose citou, é possível que ela estivesse projetada, estivesse fora do corpo, estivesse agindo com o psicossoma, que é um corpo das emoções, na dimensão extrafísica, interagindo com essa pessoa que ela conheceu, ok? Então, agora, a projeção também ela oferece vários outros benefícios. A pessoa pode, por exemplo, sair do corpo através de uma projeção lúcida e prestar assistência. Interferir, por exemplo, num determinado acidente que vai acontecer, a pessoa pode entrar, exteriorizar energias ali junto com outras consciências para evitar ou então minimizar que aquele acidente aconteça. Ok? Então, são várias outras utilidades que a projeção consciente oferece, e a projeção também é uma das metas
a serem desenvolvidas pelo reciclante existencial. Marta, uma coisa muito bacana do seu livro que eu achei foi justamente essa parte que você faz uma introdução aos conceitos básicos da Conscienciologia, porque a pessoa que ela está querendo entender o que aconteceu na vida dela, por exemplo, se eu tivesse o seu livro na época do que aconteceu, gente, seria muito mais fácil para superar as minhas dificuldades, né? Você entender assim, então aqui esses conceitos assim bem assim iniciais para quem quer conhecer um pouco mais, vale a pena. Gente, a gente está aqui com Marta Ramiro no Entre Livros. Tá certo? E a gente vai chamar agora um pouquinho nossos patrocinadores e voltamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A NetFoz traz para a Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado. Funciona quando chove e, o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. 13h28. A Copel dá a dica para você usar a energia elétrica sem desperdício. Ajuste a temperatura do chuveiro e tome cuidado com a duração do banho. Verifique se a porta da geladeira está fechando bem e evite guardar os alimentos quando ainda estão quentes. Assim você usa a energia com eficiência e sem desperdício. Copel, Companhia Paranaense de Energia. O check-up cardiológico é uma ferramenta muito importante para saber como está a sua saúde. No ICECOR você realiza exames laboratoriais e cardiológicos, todos numa mesma manhã. No ICECOR, nós usamos tecnologia de ponta para cuidar de você e oferecemos a melhor abordagem para ajudar a mudar seus hábitos, sair do sedentarismo e viver uma vida plena de bem-estar. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico no 3017-7777. ICECOR, Avenida Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Telefone 3017-7777. ICECOR. Melhor é ter saúde sempre. Saiba mais em www.icecor.com.br e no Facebook, @Instituto ICECOR. Lore, a marca Saúde e Beleza, unindo a melhor tecnologia em ativos naturais e aromaterapia. Lore, produtos com base orgânica. Lore, ativos comprovadamente eficazes, óleos essenciais que promovem o bem-estar e o equilíbrio de todo o organismo. Encontre os produtos no site www.loreoficial.com, que além de ser o e-commerce da marca, é também um blog com diversas matérias sobre saúde, beleza e lifestyle. Lore, conheça nossa marca pelo site loreoficial.com. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Bom, estamos aqui com o Manual da Técnica da Ressex, com Marta Ramiro, e abertos aqui no Facebook para você enviar seus comentários, ok? Marta, você, então, a gente estava falando aqui de reciclagem existencial. Você tem experiência de reciclagem existencial na sua vida? Olha, no caso, todos nós temos várias experiências de reciclagem. Então, você pode considerar, desde a sua infância até os dias de hoje, várias mudanças, várias alterações da vida para melhor que você fez. Entretanto, o objetivo do livro, o Manual da Técnica da Ressex, ele é todo voltado para as metas propostas pela Conscienciologia, que é uma hipótese de trabalho. Você coloca várias metas aí, né, Marta? No caso, sim, são as metas que a Conscienciologia propõe. Eu achei assim muito interessante e eu estou aplicando várias dessas metas no meu dia a dia. Então, por exemplo, uma técnica com relação à autodefesa energética.
no sentido assim de nós trabalharmos com as energias para manter o nosso campo energético mais limpo, mais higienizado. Ou seja, do mesmo jeito, da mesma forma que nós higienizamos o corpo físico, o nosso corpo energético também precisa de uma certa higiene diária, né? Isso nós sabemos, nós já fazemos através de uma técnica específica para isso, onde você circula as energias, né, através da vontade, e automaticamente aquelas energias que são antagônicas, elas vão se descartando dos seus veículos de manifestação. Depois, outra coisa é a questão... Essa técnica é bem interessante porque você pode fazê-la de várias maneiras, várias formas. O ideal é quando a pessoa começa a fazer essa técnica, ela fazer no mínimo uma ideia que se tem, uma ideia inicial, é de que ela faça pelo menos 20 vezes ao dia, mas ela pode fazer mais vezes, né? Aí depende muito. Por quê? Ela vai se manter mais limpa energeticamente, vai poder pensionizar melhor, vai poder pensar melhor, vai poder interagir com consciência de uma outra forma, vai ganhar mais lucidez e tudo mais. Outra questão é a questão de isca, que nós chamamos de isca assistencial lúcida. O que é isso? Muitas vezes nós estamos passando diante de uma vitrine e nós sentimos um desconforto. Às vezes nós abrimos um e-mail e sentimos assim uma sensação de tristeza, melancolia. Às vezes nós conversamos com uma pessoa e realmente percebemos que aquela pessoa pode estar chateada, magoada. Então tudo isso são sinais que para nós são muito importantes para que a gente possa verificar, será que eu estou trazendo para o meu campo energético alguma consciência extrafísica, que nós chamamos de espírito, alma, alguma consciência que se afinizou com o nosso campo energético e ficou ali? Então, nós somos atratores de determinadas consciências e a partir do momento em que nós atraímos, nós precisamos dar encaminhamento para elas. Então, elas chegam, se aproximam do nosso campo energético e a partir daí nós vamos liberar energias, doar energias para que elas se sintam mais confortáveis, né? É uma das técnicas também. Outra técnica interessante, nós falamos da projeção. Tem uma técnica também de assistência diária, que é a TENEPS, né? A TENEPS é a tarefa energética pessoal. É uma técnica mais complicada, que é importante que a pessoa primeiro adquira um livro e ela se especialize no assunto para poder praticá-la, para poder inserir no seu cotidiano. Então, essa técnica vai exigir uma certa organização, vai exigir um certo conhecimento. Então, nós vimos que essas técnicas elas vão crescendo. Então, a partir do momento que você coloca uma meta dessa em prática, você faz o seu planejamento de uma meta, automaticamente surge a oportunidade de você inserir outras metas também no seu dia a dia. Então, por exemplo, na hora que você vê 11 metas, não dá para a pessoa colocar tudo isso de uma vez só no seu dia a dia. Então, você começa por aquelas que são mais básicas, que são assim mais fáceis de você trabalhar, e depois você vai inserindo as outras com calma, com tranquilidade, né, e com segurança também. Tá ok? Agora, essas metas, Marta, vamos pensar assim, né? Mas assim, a pessoa deseja alcançar alguma coisa, não é isso? O que seria isso? Para que exatamente que ela faria essa meta? Nós podemos fazer a comparação das metas com a questão da pessoa. Por exemplo, isso no nosso dia a dia, né, de mulher para mulher, a pessoa fazer um bolo. Uhum. Que tipo de bolo que ela quer fazer? Ela quer fazer um bolo de chocolate? Ela quer fazer um bolo de fubá? Se ela for fazer um bolo de chocolate, automaticamente ela tem que ter os ingredientes todos ali para fazer o bolo de chocolate. Se ela quer fazer um bolo de fubá, ela tem que ter os ingredientes para fazer um bolo de fubá. No caso dessa técnica, o que nós queremos? Nós queremos melhorar a nossa condição. Essa condição vai chegar a um ponto em que nós não vamos ser mais afetados por energias desagradáveis que chegam até nós. Então, eu acabei de falar que muitas vezes, quando nós estamos vendo uma vitrine, aí vem aquela ideia negativa, às vezes vem vamos dizer assim, é como se fechasse o nosso coração. Nós chamamos isso de bloqueio de cardio chakra. Às vezes dá aquela irritação que vem do nada, né? Agora, tudo isso, muitas vezes, pode ser eliminado ou dissipado através de técnicas energéticas. No momento, então, que a pessoa trabalha com as energias e ela libera energias,
especialmente devido a esses desconfortos, e ela verifica que aquele desconforto cessou, aí então nós podemos dizer que houve um êxito na aplicação de uma técnica energética. Agora, imagine você ficar com esse bem-estar durante um período maior de tempo. Então, hoje nós ficamos com um período parcial de tempo. Mas, continuando a aplicar essas técnicas, automaticamente nada mais vai nos irritar. Nada mais vai fazer com que nós tenhamos pensamentos negativos. Nada mais vai fazer com que nós nos irritemos. Então, eu vejo que isso é um benefício. O objetivo dessas técnicas é exatamente isso, né? Cada vez que você parte para uma nova etapa, você está aceitando um novo desafio. O desafio primeiro em mudar em você, consolidar, para depois passar para a próxima etapa. Agora eu vi, Marta, você fala aqui também do conceito de programação existencial. Então, na verdade, programação existencial. Para você cumprir aquela sua programação, é como se você estipulasse a técnica como uma maneira de você cumprir essa programação, né? O que seria essa programação existencial? Olha, Rosi, de acordo com as nossas, vamos dizer assim, as nossas vivências, né? Aquilo que nós rememoramos de questões que aconteceram antes de nascer, nós temos, assim, a hipótese de ter realizado um curso intermissivo. O que é esse curso intermissivo? Do mesmo jeito que existe a escola formal, onde nós entramos, estudamos, nos formamos, antes de nós renascermos, antes de nós ressomarmos, existe também um curso de graduação. Esse curso, que é entre uma vida e outra, nós chamamos de curso intermissivo. E para que serve? Esse curso serve para preparar a pessoa para quando ela estiver aqui na dimensão intrafísica, para ela realizar um trabalho que vai ser benéfico para ela e também para as outras pessoas, tá? Esse trabalho, essa tarefa que é individual, que é intransferível, nós chamamos de programação existencial. Para ficar mais fácil, evitar de estar falando programação existencial todo dia, toda hora, nós chamamos de ProEx, né? Então, essa ProEx, ela é individual. Depende muito de cada pessoa, depende muito do passado de cada pessoa e depende também daquilo que ela rememora e coloca em prática no seu dia a dia. Então, cada pessoa tem a sua programação existencial. Tem um livro chamado Manual da ProEx, que o autor, ele cita que toda pessoa que participou desse curso intermissivo, ou seja, dessa pessoa que se preparou antes de ressomar, antes de nascer, certamente essa pessoa deve ter como meta atingir esse estado que nós acabamos de dizer. Esse estado, já pensou você chegar no final da vida e estar assim num estado diferente, de acalmia, num estado de bem-estar, num estado em que você está ajudando uma quantidade maior de pessoas, sem que as pessoas saibam. As pessoas não precisam saber que você está ajudando. Então, é uma coisa assim muito gratificante, né? Também está relacionado com assistência, né? Está sempre relacionado com assistência, né, Marta? No caso, sim. Então, essas melhorias, elas sempre geram assistência. Toda vez que a pessoa melhora algo em si, automaticamente ela está melhorando não só ela, está melhorando no entorno, né? Porque isso vai fazer com que as pessoas que estão à volta percebam. As consciências extrafísicas que estão ao seu redor também vão perceber. E aquilo vai reverberar para ela no futuro próximo. Na próxima vida, automaticamente aquilo já está trabalhado, né? A Ressex seria uma forma da pessoa, então, cumprir a ProEx dela? Olha, aí a Ressex, ela tem dois significados, né? Como nós colocamos no livro. Então, a reciclagem existencial, num sentido assim mais comum, mais vulgar do dia a dia, a reciclagem existencial significa qualquer alteração que você faz considerando o seu aspecto externo. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer vai ao manicure, então ela faz as unhas, ela fez uma reciclagem existencial. Ela mudou a aparência. Na hora que ela faz uma maquiagem, ela mudou a aparência. Na hora que ela faz uma cirurgia de
qualquer aí, ela mudou a aparência. Entretanto, nós estamos falando de uma reciclagem que mexe com a vida toda da pessoa. Por quê? Essa reciclagem da existência é uma reciclagem em que a pessoa vai ter que cumprir as metas, né? Então, o que é proposto para a pessoa durante a existência é o cumprimento de algumas metas. Essas metas são aqueles desafios que a pessoa vai enfrentar, que a pessoa vai procurar superar para que ela melhore a si e aquilo, então, ela possa ter mais autonomia, mais, vamos dizer assim, liberdade para poder ajudar as outras pessoas, as outras seres com as quais ela interage. Olha, muito interessante esse conceito de Ressex. A gente tem aqui o Emerson dando um oi para a gente lá de Recife. Ok, Emerson? Enviando então seus comentários, a gente vai estar aqui colocando, vocês fiquem à vontade. E a gente vai para o nosso último intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. O check-up cardiológico é uma ferramenta muito importante para saber como está a sua saúde. No ICECOR você realiza exames laboratoriais e cardiológicos, todos numa mesma manhã. No ICECOR, nós usamos tecnologia de ponta para cuidar de você e oferecemos a melhor abordagem para ajudar a mudar seus hábitos, sair do sedentarismo e viver uma vida plena de bem-estar. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico no 3017-7777. ICECOR, Avenida Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Telefone 3017-7777. ICECOR. Melhor é ter saúde sempre. Saiba mais em www.icecor.com.br e no Facebook, @Instituto ICECOR. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Aqui com Marta Ramiro, nós estamos com o Francisco Mauro. Marta, querendo fazer uma pergunta para você. A ProEx pode mudar com o tempo? Olha, nós verificamos que sim, a ProEx pode mudar com o tempo, desde que a pessoa esteja engajada, esteja assim desempenhando, esteja fazendo as suas reciclagens intraconscienciais, que é diferente da reciclagem existencial. Então, nós aproveitamos a sua pergunta para diferenciar a Recim e a Ressex. Nós já falamos que a Ressex é toda a melhoria externa que a pessoa faz do lado de fora da sua intraconsciencialidade. E no caso da Recim, não. Essas Recim são mudanças que a pessoa faz dentro de si próprio, na sua intraconsciencialidade, no seu âmago. Tá ok? Então, a partir do momento que a pessoa está desempenhando a contento a sua programação existencial, pode haver alteração, sim, pode haver expansão, sim. Outra coisa também, uma hipótese que nós temos é a questão das companhias. Quais são as companhias com as quais você se comprometeu a desenvolver uma programação existencial? Se essas companhias não chegaram, também a sua ProEx pode mudar de rumo. Entretanto, é importante que você se mantenha sempre no caminho mais adequado. Uma das coisas assim, que eu aprendi na Conscienciologia foi
aonde você vai ajudar um número maior de consciências. Então, nós entendemos consciências, seres intrafísicos e seres extrafísicos. De acordo com a nossa bagagem, de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa expertise, né, de vidas passadas, vidas anteriores e dessa também, qual é a atividade que eu vou fazer, que eu posso fazer, não vai me desgastar, mas vai ser um desafio para mim e que eu possa ajudar um número maior de seres intrafísicos e seres extrafísicos, ok? Marta, o Francisco pergunta ainda, olha, é verdade mesmo que um traço da nossa personalidade pode levar vidas para a gente resolver e melhorar? No caso, sim. Depende da quantidade de vidas que esse traço está, assim, impregnado nas nossas manifestações. São aqueles lixões lá que são os mais difíceis, os mais pesados, né? Os metais, digamos assim. No caso, sim. São aqueles que nós temos mais dificuldade para poder trabalhar, né? Então, tem traços, por exemplo, que numa vida só não dá para você mexer com eles. Às vezes, você não é nem por questão de não querer, mas é porque você não tem ainda aquelas conexões neuroniais que são necessárias para que aquele traço seja desenvolvido. Então, o nosso cérebro não está preparado ainda para desenvolver determinados traços, né? Nossa, então... Marta, esse assunto é muito interessante. Pois é. Então, é bom que nós aprendendo no dia a dia com outras pessoas, com outras consciências, então nós verificamos que nós podemos já começar a analisar esses traços, registrar, aprender como outras pessoas lidam com ele, para que nós possamos, então, na medida do possível, já fazer as mudanças necessárias. Agora, Marta, no final do seu livro, você coloca uma série de planilhas, né? Aí, no caso, eu estou entendendo que, como seu livro ele é um manual, é como se aqui fosse a parte prática da pessoa, não é isso? Dela ir registrando. Você pode falar um pouquinho dessa parte aqui, dessas planilhas que você coloca aqui para a pessoa responder? Como que funciona? Então, essas planilhas, elas são, na realidade, um instrumento de pesquisa, né? Sim. Então, a pessoa vai, por exemplo, pela ordem aqui, começar com o estado vibracional, que é aquela técnica que a Conscienciologia propôs e trouxe para que nós possamos usá-la no dia a dia e verificar quais são os efeitos. Então, a pessoa começa fazendo aquele estado básico, mas ela não vai se sentir satisfeita com aquele estado básico, né? Ela vai querer qualificar essa performance. Depois surgem outras questões, né? Ela vai fazer uma avaliação a cada período de como estão essas práticas. Por exemplo, quais são os efeitos que esse estado vibracional trouxe? O que trouxe de alteração na minha vida? Ou seja, não é só uma mudança por uma mudança, né? Tem uma sistematização disso tudo, né? E essa sistematização, Rose, que vai fazer com que nós compreendamos a nós mesmos. Então, o autoconhecimento, ele vai se aprofundando a partir do momento que nós usamos, por exemplo, uma tabela. Não necessariamente seja só esse meio, esse instrumento, mas a pessoa pode criar um instrumento que seja mais fácil para ela, né? Então, de repente, ela pode fazer anotações, né? No caso aqui, nós colocamos a questão da planilha por ser mais fácil. Então, a pessoa, por exemplo, no primeiro dia, ela pode fazer 5 práticas de estado vibracional. No segundo dia, ela faz 2 práticas de estado vibracional. No terceiro dia, ela faz 18. E daí, ela começa a fazer uma quantidade maior. Se ela parar no segundo dia, ela pode se desmotivar. Puxa, eu não consigo fazer isso mesmo, acabou. Mas, na realidade, o nosso dia a dia, ele oferece sempre oportunidades, né? Então, se você pega uma amostra, por exemplo, de um mês, nesse mês aqui, quantos estados vibracionais eu fiz? Isso já vai indicar para você se você está priorizando ou não essa técnica. Então, houve um dia que foi mais fácil, houve um dia que foi mais difícil. E pode até analisar, né? Por que foi mais fácil naquele dia? O que aconteceu naquele dia, Sim. né? Que facilitou, que dificultou. Ou seja, a pessoa faz uma autoanálise, uma autoavaliação e dali ela mesma vai remodelando as técnicas dela, né? Ela vai
como que a gente vai dizer, priorizando uma coisa ou outra, aquilo que ela está mais deficitária, né? Exato. Mais E ou é menos por interessante aí. também que isso daí mexe até com a alimentação. Nossa, A pessoa vai isso. sentindo necessidade de ingerir determinados alimentos, manter o corpo físico mais limpo internamente. Então, mexe com muito mais coisa do que a gente está pensando. Nossa. Agora, Marta, a Rosalina aqui dos Estados Unidos está questionando se a reciclagem existencial, que é a Ressex, leva necessariamente à reciclagem intraconsciencial, que é a Recim. Depende da pessoa. Existem reciclagens existenciais. Se a pessoa está autodeterminada, isso pode sim levar a Recim, que é a reciclagem intraconsciencial. Mas não necessariamente é condição sine qua non. Por exemplo, eu, por exemplo, mudei de cidade, vim de São Paulo para cá, para Foz. Então, muitas alterações internas eu estou fazendo, mas eu poderia também não fazer nenhuma, só mudar de cidade. Então, eu poderia vir de São Paulo para cá e continuar sempre pensando as mesmas coisas, agindo da mesma forma, sem fazer curso nenhum, sem querer aprofundar na autopesquisa. Então, a partir do momento que a pessoa muda de cidade, mas automaticamente ela começa a ver a sua intraconsciencialidade e começa a mudar, começa a alterar os pensamentos, começa a alterar as ações, começa a qualificar o processo de interassistência, automaticamente isso já vai acontecendo, vão acontecendo aí as recins, né, as reciclagens intraconscienciais, até chegar num ponto em que isso vai ser fixado, tá ok? Excelente. Agora, Marta, a gente tem ainda alguns minutos. Você tem alguma coisa assim que você acha que é importante que você não colocou para a gente poder fazer o fechamento? Olha, tem umas questões aqui que eu coloquei no final do livro, algumas pessoas que estão assumindo a condição de desperticidade, né? Que é aquele estado em que nós falamos que a pessoa já está mais tranquila, mais calma e ela não se irrita assim com muita facilidade, consegue fazer assistência em alto nível. Esse manual da Ressex, para nós é uma proposta, ok? Agora, essas pessoas que assumiram o estado de desperticidade, elas já estão cumprindo essas metas que nós colocamos aqui. É muito difícil, por exemplo, você ver uma pessoa que assumiu o estado de desperticidade e não pratica o estado vibracional, não faz assistência, não é autoconsciente, não tem projeção, não faz TENEPS. Então, não desempenha atares. Então, a maioria dessas técnicas, dessas metas, já estão contempladas no dia a dia da pessoa que assumiu a condição de desperticidade. Então, nós vemos que esse é o caminho, assim, que na realidade já trouxe benefícios, né? Então, através do exemplo dessas pessoas que, de certa forma, tiveram essa visão mais ampla, tiveram essa visão mais cosmovisiológica e, a partir daí, inseriram no seu dia a dia. E é para lá que nós também estamos querendo caminhar. Agora, Marta, para quem está começando agora, está conhecendo a Conscienciologia, está tentando entender essas palavras todas, esse livro aqui ele vai conseguir alcançar esse público, né? A pessoa ela conseguiria, assim, no beabá, o que você falaria assim, para a pessoa que está querendo agora se entender, ver se ela está no caminho, se é isso mesmo? Para quem está começando, o que você diria? Olha, quem está começando, o ideal é a pessoa verificar se essas ideias fazem sentido para ela, se essas ideias têm coerência, se ela se afiniza com essas ideias, se ela tem intenção de colocar essas ideias em prática. A Conscienciologia oferece vários cursos, né, de ingresso, tem atividades que são gratuitas, então a pessoa pode também participar de uma palestra, de uma atividade que não tenha custo, para verificar se realmente ela tem interesse em aprofundar. Porque como nós já estamos nesse trabalho já há algumas décadas, então para nós é muito, vamos dizer, convincente tudo que acontece. Por quê? Porque nós já temos o nosso histórico. Então, a partir do momento que você aplica uma técnica e aquela técnica traz um efeito bom, aquelas que você não aplicou ainda, você verifica que você precisa fazer um planejamento e aplicar. Por quê? Porque realmente você não sabe ainda quais os efeitos que vão surgir a partir daí.
Então, é por isso que a gente fala que a Conscienciologia, ela é experimental, ela é de autopesquisa, né? Porque é a pessoa, ela vai pegar aqueles conceitos, ela vai aplicar na vida dela, ver se aquilo tem utilidade, se vai mudar alguma coisa na vida dela, para poder ela chancelar ou não, né? Porque senão, assim, fica, né? Como assim? Pesquisa, autopesquisa, isso é uma coisa, assim, que é aplicação prática, né? Então, por exemplo, esse livro aqui é aplicação prática de uma técnica, né? No caso, sim. No caso, é aplicação prática, são questões do nosso dia a dia, são questões, assim, que nós podemos verificar que são perfeitamente factíveis para cada um de nós, tá? Então, é bem prático mesmo. Aqui não tem nada assim de teórico. Teórico, nós estamos verificando que não faz parte dessa técnica. Então, o que nós podemos diferenciar existem metas que nós já começamos a desenvolver e existem metas que nós vamos desenvolver mais adiante. Tá? Então, cada uma dessas metas vai ser desenvolvida num tempo adequado. Às vezes, numa próxima vida, talvez. Tá? Mas, assim, é assim, bem interessante nós verificarmos que há tempo para tudo, verificamos que existe, assim, a possibilidade de nós melhorarmos através dessas questões aqui e nós podemos, então, agir, atuar, interagir com outras pessoas, com outros seres, nas mais diversas condições, e a partir daí, então, nós verificamos os efeitos que essas metas todas vão trazer para cada um de nós. Olha, gente, muito gostoso esse papo. O bacana desse livro é justamente essa aplicação prática, né, na vida da pessoa, né? Então não é uma coisa teórica assim do que para você aprender. É algo para você levar para a sua vida, para você mudar, para você aprender com você mesmo, com seus erros, com seus acertos, não é isso? Isso. Então fica a dica aí para vocês, gente. Olha, Manual da Técnica da Ressex, que é a reciclagem existencial. Estivemos hoje aqui com Marta Ramiro, com vários colegas aqui dos Estados Unidos, de Recife. Muito bom contar com a companhia de vocês. Cada sexta-feira trazemos um livro diferente, um tema diferente, abordado pelo próprio autor, né? Isso vai gerar sabedoria, aprendizado, conhecimento, que é o objetivo do Entre Livros. Então, agradecemos muito a companhia de vocês. Contamos com vocês na próxima sexta-feira. Entre Livros, Rosimeire Salles.